atualizada. Aquilo que serviu para mim pode não servir para outro, né? Eu sempre prego grandes volumes. Então, eu acho difícil o cara ter uma fórmula mágica de passar no concurso estudando pouco. Seja pós-edital, como o concurso da PM, como o concurso do Banco do Brasil, por exemplo, que está aberto agora, que dá para estudar pós-edital e dá para passar. Seja no concurso que você vai estudar no pré-edital. Quanto mais você estudar, melhor. Ninguém ficou louco estudando para concurso. Eu não conheço ninguém até hoje que ficou louco, né? É claro que cada um tem o seu limite. Eu conheço pessoas que extrapolou ali o limite, teve uma crise de ansiedade. Como eu tava na UPA uma vez, aí chegou um cara com uma crise de ansiedade. Cara, concurseiro, eu te conheço, e ele tava lá justamente por causa da crise de ansiedade. Sim. Cada um tem o seu limite, né? Mas assim, eu sempre digo que quanto mais você estudar com qualidade, melhor. O que não pode se tornar uma fraqueza, né? Eu vou estudar só 2 horas, porque se eu estudar 3 eu fico cansado, ou vou... Enfim, é uma linha muito tênue, por isso que é individual, né? Mas deixa eu perguntar, O Willow é o seguinte, você é Ironman, né? E tem algumas provas, por exemplo, que você não pode começar muito intenso. Sim. Né? Porque claro. você vai percorrer uma distância... É diferente do cara que vai correr 100 metros. Sim. Né? E o cara que nunca estudou para concurso, ele sentar e começar com uma intensidade muito grande. Não, ótimo. Essa pergunta é muito pertinente. Veja só, quando eu falo grandes volumes, até para um Ironman, ninguém consegue completar um Ironman treinando 3 ou 4 ou 6 meses um Ironman. Mas você consegue completar um triatlon sprint, por exemplo, que é 750 metros, 20 de bicicleta e 5 correndo, né? Você consegue, mas você nadar 3.800, pedalar 180 e correr 42, por mais que você... correr 42 km. Se você treinar 6 meses, 24 horas por dia, você vai morrer, mas você também não completa, né? Você tem toda a razão. Então, eu acho que o limite, como eu estava falando isso, é o limite de cada um. Fazer o máximo que você pode fazer, sem falsidade, né? Sem se enganar. Então, você tem toda a razão. O cara vai começar com um certo volume e ele vai fazer o maior volume possível para ele. Quando eu falo em grandes volumes, é grandes volumes considerando a individualidade de cada um, né? E subindo, né? E aumentando o volume. Eu estava conversando aqui com meu filho na época que ele foi estudar para o Enem, e eu sempre recomendo anotar a quantidade de horas que você estuda, exatamente para isso. A única variável que você controla no estudo é a quantidade. Você não consegue controlar a variável de quanto você aprende. Como é que você vai medir o aprendizado? Né? Nos exercícios, sim, mas você pode fazer uma série de 10 exercícios e acertar 8. Amanhã você faz 10 exercícios do mesmo assunto e acerta 6. E você desaprendeu de um dia para o outro? Certamente não. São aleatoriedade do exercício ali, né? Muita gente tem essa ansiedade de ficar se medindo também, né? Então, o volume, eu acho que é indispensável. Quanto mais você estudar com qualidade, melhor, né? E aí, fazendo um paralelo para um treino de triatlon do Ironman, também é assim. Quanto mais você treina, normalmente, melhor você se sai, né? Então, um cara que treina 20 horas por dia, certamente vai sair melhor. Tem um cara que treina 8 horas, ou 20 horas por semana, vai sair melhor que um cara que treina 8. Agora, isso não quer dizer que o cara que treina 20, se passar para 45, ele vai sair melhor, porque certamente ele vai pegar um overtraining e não vai conseguir. E eu concordo com você. Então, dentro da individualidade, cada um trabalhar com honestidade. Quanto eu consigo estudar de verdade, sem moleza? Quanto eu consigo? Qual é o meu máximo? Eu consigo ir até aqui, eu consigo na primeira semana estudar 10 horas, na segunda semana eu estudo 11, depois 13. Lembrar que não é linear, né? Semana você vai estudar menos, semana você vai estudar mais. Então, o que você tem que ver é a tendência do gráfico, né? Semanas boas, semanas ruins, semana boa, uma semana ruim, mas depois retoma aqui. Então, esse controle de horas eu acho indispensável para você ter uma noção do tamanho do esforço que você está fazendo. Por isso que eu falei no início que eu estudei 96 horas por semana, eu anotava todas as horas, né? E sabia semana a semana que eu tenho estudando. E quanto mais perto da prova eu chegava, ali nas 3, 4 semanas anteriores, por incrível que pareça, eu diminuía um pouco esse volume. Exatamente por causa disso, né? Eu ia diminuindo um pouco o volume, e na última semana eu estudava um pouco menos do que eu estudava, por exemplo, faltando 5 ou 6 semanas. Você está falando da metodologia, né? Vamos lá, vamos esmiuçar essa metodologia que Sim. Você falou de conteúdo, exercício, que hora entrar com exercício, que hora... Sim. Vamos lá. Eu sempre digo que a primeira leitura é uma leitura informativa. Se você nunca teve contato com aquele assunto,
Nunca teve. Eu nunca estudei, por exemplo, direito eleitoral, eu, particularmente, né? Apesar de dar aula de administrativo e tal. E interessante, eu era engenheiro dando aula de direito. Sempre dei aula de direito constitucional, administrativo, trabalho, sendo engenheiro, né? E gerava críticas às vezes na concorrência, mas eu dizia, enfim, se estão me pagando, eu tô aqui, né? Tá dando certo, eu tô aqui. Então vamos lá. A gente tá falando da metodologia. Sim, da metodologia. E mais precisamente de quê? Eu esqueci. Que é o conteúdo. Sim, como tudo bem. a pessoa vai atacar o conteúdo. Então vamos lá. De entrar com exercícios. Então, né? a primeira leitura ela é informativa. Isso. Eu me lembro bem de uma vez ter lido uma reportagem, eu fui cortar o cabelo e estava lendo uma reportagem sobre um médico no interior de São Paulo que tinha estuprado umas mulheres. E aí cheguei em casa e contei para minha esposa. Eu li a reportagem com toda a atenção, né? E cheguei em casa e contei para minha esposa. Minha esposa disse, como era o nome do médico? Eu não sabia. Quantas mulheres ele estuprou? Eu não sabia. Qual era a cidade que ele morava? Eu não sabia. Veja, eu fiz uma leitura informativa, que é o primeiro contato com aquilo. Perfeito. Se eu quisesse passar num concurso, eu precisava saber o nome do médico, o nome da mãe do médico, o nome da tia do médico, quantos anos ele tinha, quantas mulheres ele tinha estuprado, né? Então, a primeira leitura é sempre informativa. Você tem contato. Muita gente comete o erro de, na primeira leitura de um material, sair grifando. O cara não sabe nem o que cai nos exercícios, ele não sabe o que é importante. Não tem como você fazer grifos numa leitura inicial, a não ser que você já tenha estudado um dia, que é outra coisa. Mas na primeira leitura, no primeiro contato com aquele assunto, você não consegue fazer um grifo, né? Então, seguindo, primeira leitura. O que é que eu fazia? Da primeira leitura para a segunda, eu dava um espaço, normalmente de 2 ou 3 dias. E para isso, você precisa se organizar. Você precisa saber, no dia 20 de fevereiro, eu li capítulo 1 dessa matéria aqui. Ou li a aula 1, né, de um curso online. Beleza, no dia 23 eu vou fazer a releitura da aula 1. Eu já vou ter outro nível de detalhamento da matéria. E aí, beleza, guardei ali. Veja que eu não fiz exercícios ainda, que é outro erro. Muita gente faz a primeira leitura e depois faz o exercício. Veja, eu tive o prazer de ser convidado para dar aula no Estratégia, concurso. E a primeira coisa que eles me pediram foi para fazer uma apostila sobre um capítulo de uma apostila sobre um certo tema. E eles pediram exatamente o seguinte: olha, pega os exercícios e coloque a resposta de todos os exercícios dentro da matéria. Certo? Quando o aluno terminava de ler o exercício, é claro que eu colocava outras coisas, mas dentro da matéria, do capítulo da apostila, havia a resposta para todos os exercícios. Certo? Que eu ia colocar depois. Então, um ser humano inteligente lê e faz exercícios, ele vai lá, provavelmente, se ele acabou de ler, leu ali 20, 30 minutos um capítulo, vai fazer exercício, vai acertar tudo. Vai dar a ele uma falsa noção de que ele sabe das coisas, e ele não sabe, porque ele fez uma leitura inicial, informativa, não vai resolver a vida dele. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, o exercício não vai servir para aquilo que eu prego que ele serve realmente, que é para aprender ou para ganhar velocidade. A gente vai falar um pouco mais na frente, né? Então, o cara foi lá, fez a primeira leitura, já fez exercício, cometeu um erro cruel, né? Eu não fazia isso. Salvo em matemática. Salvo se fosse matemática, que você pratica ali, tem fórmulas, é uma coisa um pouco diferente, né? Então, o que é que eu fazia? Estudava, dava um tempo, 2, 3 dias, fazia a segunda leitura. Ainda não fazia exercício. Depois de 3 ou 4 dias, eu fazia os exercícios. E eu percebia que eu não sabia de nada. Né? E é assim que funciona. É normal. Só que aí a galera se espera, né? Pois é. Veja, você vai precisar daquele conhecimento daqui a 3 meses, daqui a 2 meses. Diferente de faculdade, que você estuda o dia inteiro e faz uma prova à noite. Você estuda sábado, domingo, faz a prova na segunda. O conhecimento é diferente, né? Você precisa de um conhecimento realmente mais perene, que tenha mais fixação. Se você estudou de manhã e vai fazer uma prova de noite, é uma coisa. Você estudou hoje de manhã e vai fazer uma prova daqui a 3 meses, é outra coisa. Pega a mesma prova que você fez na faculdade há 3 meses, tenta fazer de novo agora, com o estudo que você fez de manhã e de tarde, você não vai conseguir fazer, né? Então eu quebrava nisso, fazia exercício. Com os exercícios eu percebia, sei de pouca coisa, mas algumas coisas eu aprendi. Beleza, eu voltava e fazia uma revisão das coisas que eu não tinha aprendido. Então os exercícios eram meio que uma forma de selecionar alguns trechos dizer para você que você tem que buscar lá, né? Isso. Vai lá e pega isso. Vai lá e pega isso. E aí sim eu fazia uns grifos,
que já servia como uma espécie de resumo. Veja, eu acredito que resumo não é necessariamente para você pegar o que é mais importante, porque muitas vezes o mais importante você já sabe. Por exemplo, direito administrativo, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, LIMP. Isso todo mundo sabe, isso é importante sim, mas todo mundo sabe, né? Então, eu pregava o resumo como trechos de coisas que eu precisava rever no futuro, certo? Então, isso aqui eu vou rever. E eu guardava isso. Então, veja, leitura, releitura, exercício, beleza? Lá na frente eu fazia uma revisão. E mais na frente eu fazia exercício novamente daquilo ali. Então, eu dividi em 5 partes. Na revisão, você já via que você já sabia muito mais coisas, entendeu? Que era a primeira revisão. E depois fazia exercício. E eu dividia os exercícios também em blocos. Esse exercício que eu fazia depois da segunda leitura e depois da terceira, era exercício para aprender com os exercícios. Se você faz 10 exercícios, acerta todos rapidamente, não serviu para nada. Você está estudando, você não está fazendo prova. Se você acertar os 10 na prova, ótimo. Mas você está estudando. Se você errar 10 e aprender com os 10, no momento que você está estudando, o que você quer é aprender. Você não quer acertar. Se você acerta e não aprende nada, você ganhou o quê? Você está perdendo seu tempo, né? Então, esse exercício é um exercício que você pode errar, parar, observar, voltar, olhar de novo, certo? Então, com calma. E faltando ali um mês para a prova, 20 dias, eu fazia exercício para ganhar velocidade, né? Porque a prova, muitas vezes, ele dá pouco tempo. Então, você precisa ter prática de fazer exercício. E aí, eu fazia muito exercício, meio sem me importar ali com o resultado, né? Que não se importa, não tem como não se importar, né? Mas meio sem ser o principal fator ali do exercício, né? Então, eu dividi exercício praticamente em 3 blocos, depois da segunda leitura, depois da revisão e exercício pré-prova, né? Que eu fazia um grande volume de exercícios, porque hoje em dia o volume que você tem na internet é gigante, né? Gigante. Antigamente... Porque concurso usava milhões de questões. Deixa eu só regular. Certo. Pra você não ficar... Certo. Pronto, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Os concurseiros hoje, eles, tipo, quer estudar o edital todo para tentar, tipo, ter um domínio da matéria para só aí fazer os exercícios. Certo. Né? Pelo que eu estou entendendo, você fazia por blocos. Você estudava um assunto. Isso. E daqui a 3 dias, mesmo sem ter terminado o edital, você já respondia a questão daquele assunto. Perfeito. Veja bem, vamos pensar, vamos levar para um edital gigantesco, certo? Que você não vai conseguir terminar ele antes da prova. E aí? Você não vai fazer exercício nunca? Porque você não vai nem conseguir terminar. Então, assim, eu estudava por blocos, certo? O que eu fazia? Eu primeiro dividia o meu dia em várias matérias. Eu não estudava só uma matéria por dia. O que não tem problema. Se você se sente bem, se você está rendendo, eu sempre dizia, pô, você está estudando uma matéria aqui. Eu programei para estudar 2 horas, mas já faz 3 horas que eu estou estudando e eu estou rendendo bem, né? Estou indo bem. Você vai parar por quê? Você está empolgado, está motivado, está aprendendo, né? Porque eu vou parar para fazer outra coisa, né? Então, assim, só tem que ter cuidado com só o volume. Só para engessar aquele cronograma que você já engessou ali, né? Que você já programou. Tenho que parar agora, porque agora eu vou estudar português. Bicho, eu tenho ódio de português, mas eu vou estudar português agora, né? Enfim, então eu fazia isso. Eu dividia o dia em várias matérias, certo? 4 ou 5 matérias ali por dia, como eu estudava o dia inteiro. Né? Ali 10, 11 horas por dia. Eu dividia ali em 4 matérias ou 5 por dia e ia matando essas matérias. E fazia em blocos semanais. Então, vamos supor, eu teria 5 matérias. A matéria A, ela cai 30% na prova. A matéria B, 20%. O que eu fazia? Eu pegava o meu volume semanal e dividia. Para a matéria A, eu coloco 30%. A matéria B, 20%. E assim eu seguia na semana, certo? Na semana toda eu tinha um volume de português, volume de matemática, volume de contabilidade, direito administrativo, direito constitucional, certo? Então, eu tinha o volume. Mas se eu ia fazer isso num dia só, ou se eu ia fazer isso dividido em 3 dias, aí era um problema meu. Como eu disse, eu programei para estudar 2 horas de contabilidade na segunda-feira. Mas estou bem, estudei 4, eu vou tirar 2 horas de contabilidade da sexta-feira que eu ia estudar. Tirei de lá. Eu não recomendo, nunca recomendei, e acho uma estratégia perigosa, apesar de reconhecer que pode ser de sucesso, por que não, você estudar o edital todo para começar a fazer exercício. Não existe isso. Eu não faria isso. Eu estudaria por blocos e faria exercício. Por blocos, né? Então você tem ali uma matéria português, capítulo 1 de português. Você estudou o capítulo 1, verbo. Estudou o verbo ali, beleza. Você vai fazer exercício de verbo daqui a pouco, né? E aí você vai caminhando. Porque no final,
eu acho que você tem muito mais fixação assim. Imagine se você tiver que estudar 2 meses, você vai lembrar da matéria que você estudou no primeiro dia. Se você nunca mais viu, né? Eu acho difícil isso acontecer. Mas, como eu disse, eu acho muito individual, sabe? Eu nunca critico se o cara teve sucesso. O que vai determinar se ele está estudando certo ou errado é o resultado. É o resultado. Se ele está acertando as questões. Agora, o problema é que ele só vai saber disso muitas vezes depois do concurso, né? Mais do que concurso hoje, por exemplo. Sim, estatística, né? Vou dizer, eu quis fazer algumas experiências no concurso da PRF. Sim. Então, algumas matérias eu não li nada, nem estive de aula, nada. Sim. Eu só li a questão, li os comentários do pessoal que estava embaixo. Isso foi com informática. Certo. Por exemplo, firewall. Então, eu respondi 200 questões de firewall. Sim. Da CESP. Cara, quando eu cheguei para fazer a questão do firewall, eles botaram um firewall do futuro. Sabe? Um firewall que ia ser inventado. E a CESP ela dizia o seguinte: se cair que o firewall é antivírus, está errado. 200 questões que eu respondi, todas que diziam que era antivírus, estava errado. Então eu fui lá e marquei errado. Sim. Aí a questão estava certa, mas ele não pediu para eu estudar um firewall que ainda ia ser inventado. Entendi. Não existe. A questão foi anulada. Enfim, mas eu gabaritei bastante coisa. Assim, é aquilo que a gente falou, né? Sim. O resultado. Algumas matérias, como direito também, eu gabaritei algumas coisas sem pegar em material. Só naquela plataforma que tinha alguns resumos. Não sei se você já viu como é o que... Já conheço Embaixo ali tem um monte de comentários valiosos. Eu conheço. Mas veja, a gente não pode comparar você, que é um cara que tem uma certa experiência, tem uma vivência, tá no mundo dos concursos com um cara novato. Entendeu? Veja, se eu fosse estudar hoje novamente para o concurso, certamente eu não faria isso. Né? Essa regrinha aí eu usei, como eu disse lá no começo, quando eu comecei a estudar. Né? E aí você vai ganhando experiência, você vai, como a gente falou aqui desde o começo, adaptando a sua maneira de estudar. Né? O que não dá é para dizer, bicho, tu começou a estudar hoje. Faz isso que Queiroz fez aí. Vai lá e só resolve questão. Tem gente que acha que só resolvendo questão. Não, achei aqui a mina de ouro, porque o concurso é muito bom. Então, assim, você tem uma certa experiência. Pois não que não para algumas matérias funcionou. Por exemplo, para português não funcionou. Sim. Pois é. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu tentava fazer de uma maneira que me desse conforto. Daquele jeito eu estava confortável, né? E quando eu comecei a passar estudo para os alunos, que o que eu fazia basicamente era passar metodologia. Eu passava uma metodologia inicial, parecido com essa, não era a mesma coisa, mas eu ia adaptando. Né, caramba, que fantástico. Eu ia adaptando. Não tem como você fazer o mesmo trabalho com as pessoas, né? Tem um pessoal que fala assim, dá uma entrevista dos primeiros lugares. Primeiro lugar na PRF, primeiro lugar não sei o quê. Aí o primeiro lugar da PF diz assim, eu estudei a vida inteira por videoaula. Pronto. Aí o primeiro lugar da PRF... já disse o contrário. Eu não vi videoaula, só via PDF e fazia muitas questões. E aí o concurseiro quer pegar aquela receita e não adapta para ele, né? Não, e isso vale para tudo. Você falou aí de treino, né? Tem cara que quer pegar o treino do norueguês lá, campeão mundial, e quer fazer aqui. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir fazer, né? A gente tem que adaptar a sua realidade. E esse caso aí que você contou e sua própria experiência, né? Ela diz tudo. Olha, você pode ter sucesso em algumas matérias, outras não. Então, logo você aprendeu que, informática dá para fazer assim, mas português no próximo concurso não vou fazer mais, né? Então, quando eu falei no início que você não precisa de experiência para passar no concurso, mas a experiência do estudo você leva para todos. Tem gente até que diz que concurso, quando você começa a passar, você passa em todos. Mas não é porque você aprendeu a matéria. É porque você aprendeu a estudar. Né? Concurso, você passa um depois do outro, mas não é porque você aprendeu todas as matérias do mundo de uma vez e saiu passando, não. É porque você aprendeu a estudar. Tem caras que passaram no concurso de banco e depois passaram na Receita. O que tem a ver com o concurso de banco com a Receita? Nada a ver. Agora, ele aprendeu a estudar. Né? E aí, a faculdade, fazendo uma menção honrosa, né? Quando eu pagava matéria na engenharia elétrica com 4 ou 5 alunos, eu não tinha como colar. Né? E as provas eram bem difíceis, né? Então eu tinha que passar a semana estudando. E eu aprendi a passar uma semana inteira estudando, de manhã, tarde, de noite, de madrugada, muitas vezes. Você estudava preparando a cola. Não, mas nesses casos aí não tinha nem como colar. Em algumas matérias não tinha como, né? Tô brincando. Aí eu aprendi a estudar, aprendi a sofrer, né?
que as pessoas não fazem hoje. Não. A minha esposa se formou em Direito. Quando ela me conheceu, ela nunca tinha estudado 1h30 por dia. Num dia, 1h30 sentada. Tomara que ela não esteja assistindo. Olha, Mas ela aprendeu, né? Aprendeu. Tanto que aprendeu que passou num concurso super difícil da Depois Justiça você Federal. tem que ralar. Pronto, como psicólogo. Eu aprendi quase nada, tive que ralar depois. Perfeito. Isso vale para nutricionista, né? Vale para técnico de esporte, vale para professor de qualquer coisa, né? Quando você vai para a realidade, é outro nível. Voltando aqui ao exemplo, meu primeiro aluno de coaching foi minha esposa, né? Ela, como eu disse, ela simplesmente não sabia que eu queria estudar 2 horas seguidas. E aí eu fui dizendo para ela, olha, para passar no concurso não dá para ser assim, né? E ela sofreu bastante no começo, o que você falou aí de começar devagar, né? Sofreu, deixou de passar aí em 2 ou 3 concursos anteriores, mas conseguiu passar num concurso super difícil e hoje é servidora. Desse jeito aí, né? Aumentando os volumes, aprendendo o que era estudar. Quando ela estudava 2 horas, era uma festa, né? 2 horas seguidas, né? Porque não tinha essa prática. Então, eu acho que, assim, essa individualidade precisa ser respeitada. Tanto naquela questão do estresse que você falou, da ansiedade e tudo mais, quanto na questão da metodologia. Agora, você precisa ter uma. E aí é onde está o X da questão. Não dá para estudar sem metodologia. Qual é essa metodologia? Não sei. Né? Pode ser uma metodologia de assistir só videoaula. Se você acha que dá certo, se você confia, né? Se está tendo um resultado. Porque em grandes processos que levam muito tempo, o principal é você acreditar no processo. Não adianta você ter um técnico de triatlo que você não acredita na metodologia do cara. Você vai ali, né? Pô, você vai treinar 20 horas por semana. E você acha que aquilo não vai dar resultado para você. Você vai treinar? Não vai. Você tem uma metodologia de estudo que... É a fé, né, cara? A fé no negócio, né? Que o guru dos concursos disse que era melhor do mundo. Mas você não leva fé naquilo. Você vai continuar fazendo isso durante 6 meses, todo dia, 4, 5 horas por dia? Certamente você não vai. Então, acreditar no caminho que você está trilhando isso aqui vai dar certo. É o principal. Então, se você acredita que videoaula dá certo, teste. Mas depois eu fui ver o que ele falou realmente. Ele dizia assim, eu assistia só videoaula. Aí fazia muitos exercícios. Sim. Ó. Aonde ele aprendia. Certamente os exercícios têm uma grande parcela nisso daí. Parcela nisso aí. Né? Não foi só a videoaula. E eu acho que muitos concurseiros hoje, eles erram. Eu acho que 90% das pessoas que eu converso, elas não fazem exercício. Porque elas acreditam que a banca não vai repetir aquilo ali. Que coisa insana. Pois é. Velho. E é aquele uso do exercício. Veja, eu sempre usei exercício para aprender. Para aprender, não foi para acertar. E nem foi para repetir o exercício depois. Isso aqui vai cair aqui, vai cair igual lá. Não, eu quero aprender. E ali eu consigo achar uma lacuna, né? Se eu tô, por exemplo, assistindo uma videoaula e faço exercício depois e vejo que naquele assunto específico eu tô errando muito, eu posso voltar lá no material e fazer uma leitura. Por que não? Né? Então a videoaula, como você falou, é uma ferramenta e ela é importante. Mas eu ainda acredito que só a videoaula ela é deficitária. Eu acho, desculpa a palavra, eu acho que a videoaula deve ser desmamada. Assim, pronto. É algo que você inicia e paulatinamente você vai abandonando, porque a leitura ela é muito mais rápida. Muito mais rápida, você consegue muito mais profundidade no assunto. Esse desmame aí, que você falou, muito, muito presente, eu recebia vários alunos no coaching que só assistiam videoaula. E assistiam videoaula assim, ó, no ônibus, videoaula, né? Não sei aonde, videoaula. Tá andando no carro aí, videoaula. Porque pra ele tá estudando. É diferente você parar aqui com essa televisão maravilhosa, você sentar aqui nesse silêncio e botar uma videoaula e assistir. Num silêncio total, focado. Totalmente diferente de você estar em qualquer lugar assistindo uma videoaula. Eu me lembro que quando eu estudei, tinha um cara que tinha Constituição em áudio, né? E eu ouvia a Constituição o tempo todo ali. E eu já sabia até a palavra do 30, eu já estava, né? Do artigo 30, já estava tudo na minha cabeça do jeito que estava lá. Inclusive as vírgulas, as pausas do cara respirar, eu sabia, né? Então eu ouvia bastante. Mas quando eu estava ouvindo, no banheiro, no carro, eu estava ouvindo com atenção, né? E as pessoas hoje, muitas vezes, muitos alunos... Não, eu estudo 20 horas por semana. Faz no quê? Assistindo videoaula. Como é que você assiste? Não, assisto toda hora. Tô aqui no trabalho, fazendo um trabalho aqui aí, e a videoaula passando aqui. E ele trabalhando, e a videoaula do lado. Não tá estudando. Esse cara não tá aprendendo. Não tem condições, né?
Então, nem assim, no filme você consegue assistir assim, nem uma série. não consegue, né? E outra, você vai precisar de quê? De detalhe, você concorda? De detalhe, né? Concurso é detalhe. E aí você não tem como fazer isso. E concurso tem muita legislação, por exemplo. Por falar em detalhes, você tirava muitos intervalos? Vamos lá. Na esteira do que eu disse, de que você está se sentindo bem, você continua, eu acho que, mais uma vez, vem para a individualidade. Tem cara que estuda 45 minutos para 15, se sente bem assim, né? Eu estudava até a hora que eu me sentia cansado e que necessitava do intervalo. Em média, ali, em regra, eu parava a cada 2 horas. Em regra, né? A cada 2 horas de estudo eu dava uma parada. Mas eu conheço colegas, inclusive da Receita, que passaram o mesmo concurso que eu, que estudavam meia hora, paravam 5. Meia hora por 5, né? E para ele deu certo. Então, a questão do intervalo, eu acho que ela vai muito da necessidade do intervalo, né? Eu, com meus alunos lá, eu dizia para eles pararem quando eles se sentissem cansados. E como você mesmo disse, esse cansaço ele vai espaçando, né? Você, no começo, consegue estudar meia hora. Depois você consegue estudar 40 minutos direto, 50 minutos, 1 hora, 2 horas. Se a matéria vai fluindo, talvez 3, 4 horas seguidas, né? E não tem necessidade de parar. Eu não sou muito fã de indexar as coisas, de bitolar o cara. Não, para cada 1 hora o que dá certo pra você. E os gurus da internet adoram isso, né? Olha, a receita do sucesso é você, a cada 1 hora, você para 15. Não existe. Você tá ali. Existem pessoas que têm a mentalidade de estudar o dia inteiro. Ela se sente bem daquela forma. Eu, particularmente, não me sinto. Eu preciso de uma pausa, né? Agora, é interessante que quando eu começo a estudar, por exemplo, tô parado. Mas aí eu vou começar um processo de estudar agora, mas já faz 1 ano que eu tô parado. Aí eu começo com 25 minutos. Porque se eu começar com 40, eu não consigo chegar aos 40. Sim. Aí, quando 25 minutos já tá ali confortável, eu passo para 30 até chegar aos 40, né? Sim. Aí depois eu descobri que o cérebro realmente, isso aí varia de pessoa para pessoa, chega uma hora que ele entra em modo difuso. Sim. Ele tem um modo focado e tem um modo difuso, né? E ele entra nesse modo difuso para tentar se restabelecer as energias. Aí é aquela hora que você tá voando, que não é aquela hora que não entra mais nada, né? Mas existem pessoas que são capazes de ficar focada ali horas a fio. Veja, a gente roda e volta para o mesmo princípio, que é o da individualidade. Né? Então, assim, o que eu não gosto é estabelecimento. Então, eu estabeleci que eu só consigo 25. Não, eu estabeleci que eu vou sentar aqui e vou estudar até que eu note que o cérebro está entrando nesse modo. Né? Então, se vai ser com 25, se vai ser com 30, e tem mais uma, né? Tem dias e dias. Tem um dia que você passou o dia super tranquilo, chegou em casa à noite, jantou, vai estudar, beleza. Tem um dia que você teve um super estresse no trabalho, tá cansado, dormiu mal por algum motivo, e você vai render menos, você vai precisar de mais pausas, certamente, né? Porque você não tá ali. E aí entra a história do horário de estudo, né? De que horas estudar melhor. Como eu falava antes, eu conheci um cara que estudava de madrugada na rede. Pois é. E o cara passou num concurso relativamente difícil, né? Na época de administrativo do Ministério do Trabalho. Na rede. Estudando na rede. De noite, né? Ele trabalhava à tarde. Não conseguia estudar de manhã porque a casa dele era muito tumultuada, com muita gente. Então ele trabalhava à tarde, cursinho à noite, chegava em casa 10, 11 horas da noite. E foi um aprendizado para mim. Esse cara me deu lição, né? Porque eu disse para ele, não, estudar de noite não dá certo, não. Na época, né, eu disse, não, isso aí na época eu dava aula no cursinho, não tinha formação em coaching nem nada. Eu disse, não, cara, não dá certo não, você não vai conseguir não. Eu disse, não, professor, mas eu só consigo estudar de madrugada. E como é que você estuda? Não, deitado na rede. Você tá na rede, bicho. Vai dar sono antes? Não, eu consigo. Bota um travesseiro aqui e vou estudar. E aí, quando ele faz exercício, ia pra mesa, né? Mas veja, o cara passou num concurso difícil. Tinha 2 vagas, acho que 2 ou 1 vaga em Mossoró. E na época, acho que deu 1.600 candidatos porque era regionalizado o concurso, né? Era por cidade. Deu 1.600 candidatos lá. Ele passou, primeiro, né? Estudando deitado numa rede. A questão da individualidade. Por exemplo, eu sou mais produtivo pela manhã. Ela é mais produtiva à noite. Sim. Ela tem insônia. Então, para ela estudar de madrugada... Ótimo. É ótimo. Pronto, daqui... Às vezes eu sofro para fazer o podcast, porque quando dá 10h30, o papo tá rendendo. Sim. Mas eu já tô com sono. Mesmo trabalhando na polícia. Mas não é que eu fique
com sono, mas eu fico improdutivo. Entendi. Entendeu? Mas de manhã, cara, você pegar de manhã, parece que minha mente tá iluminada. Pronto, eu também me sentia melhor de manhã. E eu, pela experiência que eu tenho, experiência de clínica com os alunos, a maioria é assim. A maioria é de manhã. E aí vem uma dica valiosa. Quando você está se sentindo melhor, você coloca a matéria que você tem mais dificuldade. Eita, né? É mais difícil. Então, assim, você tem dificuldade em matemática. Você vai estudar matemática no final da noite, vai começar a estudar matemática 8 horas da noite, você, herói. Will, eu não gosto de matemática, eu tenho raiva de matemática. E aí? Eu vou colocar matemática exatamente... Aí você muitas vezes tenta empurrar com a barriga aquele negócio, né? Não vou estudar não, deixa mais tarde. Né? E aí, no pior horário, você inventa de usar matemática. Você já é ruim de matemática, pega um horário ruim, que você está rendendo pouco. E aí? Você é ladeira abaixo. Então, eu sempre dizia, a matéria que você é pior, que você tem mais dificuldade, na verdade, nem que você é pior de conhecimento, porque às vezes o cara é ruim de conhecimento naquela matéria, mas é bom de estudar, né? Você coloca no horário que você tem mais produtividade. E a matéria que você tem mais prazer de estudar, você deixa para o fim do dia, que você consegue arrastar um pouco mais o seu dia, estudar um pouco mais de tempo, né? É uma coisa que eu sempre dizia. E na maioria das pessoas dava certo. E essa hora mais produtiva, como você falou, deu o exemplo da sua esposa, pode ser de manhã, pode ser de noite, pode ser de madrugada, como esse colega lá de Mossoró. Então, assim, a gente tem coisas que a gente não consegue explicar, né? Os estudos dizem isso, que de manhã, sim, os estudos dizem para a maioria. Mas para mim não dá, né? Estudo é sempre paradigma. O paradigma sempre é superado, né? Perfeito. E você tem que se conhecer. E eu sempre falo que estudo para concurso, como qualquer coisa, como eu estava dizendo, de longo prazo, é um processo de autoconhecimento muito grande, né? Você vai se conhecendo, você vai encontrando ali sua metodologia. Assim como no esporte, eu já mudei de treinador 2 vezes, né? Eu tinha um treinador de Brasília, fui para um treinador de Curitiba, hoje treino com um treinador de Natal. Cada um com a sua metodologia, cada um com a sua... você acreditando ali, mas cada um tem um jeito de fazer, né? E aí, quem tá certo, quem tá errado? E a gente não tem como voltar no tempo e dizer, se eu tivesse com esse há 20 anos, talvez eu tivesse me dado melhor. Não tem como. É por isso que você precisa, como a gente falou, acreditar no processo, né? Acreditar no que você tá fazendo, senão você não consegue. O treinador de Usain Bolt, né? Um senhor barrigudo, aí o pessoal sempre coloca o meme dele, né? E o melhor treinador de triatlo do mundo é um velho barrigudo também. É um velho barrigudo, né? Ele é um senhor barrigudão e fica lá dizendo que é pra você fazer, anota num papel as coisas como é que você vai fazer e os caras acreditam nele. Ele treinou vários campeões do mundo já, né? É a experiência dele que diz, né? Que diz como é que se comporta.